Olá, eu sou a Leia Beatriz, do site Seguindo Estrelas. Estou aqui com a Ana Lu para trazer um pouquinho dessas energias astrológicas do mês de julho. E o mês já entra bombando. Logo no dia 2 nós temos a lua nova e é uma lua nova com eclipse. Então eu vou falar um pouco sobre os eclipses, como que eles acontecem, né? Então o eclipse acontece quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados, porque no mapa de astrologia é tudo só 2D, né? Mas na natureza não, na natureza nós temos, além dos graus, onde tem o cinturão zodiacal, existe também as angulações. Então, quando eles estão alinhados, é quando acontece o eclipse. E no caso da lua nova, acontece porque o Sol e a Lua estão alinhados, então a Lua entra na frente do Sol. Então, do ponto de vista da Terra, quando a gente olha para o Sol, a Lua se interpõe. Esses são os eclipses solares, né, que é quando a Lua está entre a Terra e o Sol, e os eclipses lunares é quando a Terra está entre o Sol e a Lua, ou seja, a sombra da Terra projetada em cima da Lua. Então, os eclipses lunares acontecem na lua cheia e os solares acontecem na lua nova. Uma coisa muito importante para a gente entender a energia do eclipse é a gente saber o que representa astrologicamente o Sol e a Lua. O Sol é como se fosse a nossa consciência, representa aquilo que a gente pode ver. A Lua representa o nosso emocional. Então, muitas vezes a Lua mostra aquilo que está no campo inconsciente. O Sol é o consciente e a Lua é o inconsciente, está no mundo dos sentimentos, né? Daquela psicologia que a gente não controla. Então, quando acontecem os eclipses, em que um dos dois astros ele é parcialmente ou totalmente eclipsado, a gente deixa de conseguir confiar nesses dois referenciais. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um racional muito forte, no momento de eclipse acontece de alguma coisa que faz com que a gente não consiga confiar mais naquele racional, a gente passa a desconfiar, a gente perde a segurança, né? E no caso de uma pessoa que tem uma intuição muito forte, que costuma confiar cegamente na sua intuição, num momento de eclipse aquilo também deixa de ser confiável e a pessoa toma uma rasteira e fica insegura e para de confiar na própria percepção intuitiva. Então o momento do eclipse ele é sempre muito delicado, porque ele traz essa insegurança nossa naquilo que é a nossa base de discernimento para perceber e para entender e para decidir as coisas. Então, inclusive, não só a percepção, mas a nossa capacidade de decisão fica nublada nos momentos de eclipse. E é legal a gente olhar também o que é, né, visualmente esse eclipse. Então, no eclipse do dia 2, que vai ser um eclipse solar, então é a Lua passando na frente do Sol, né? Então tem o Sol que traz essa consciência, que traz essa luz toda, e a Lua passando ali, trazendo essa força do inconsciente, essa força das emoções. E muitas vezes até de questões passadas, porque a Lua também rege o nosso passado, né? Então ela entra ali na frente da nossa consciência, digamos, ela nubla a nossa consciência, trazendo questões emocionais e trazendo muitas vezes coisas do passado que vão vindo à tona, mas sem a segurança e a confiança do racional para entender o que está acontecendo. E no dia 2 é em Câncer, né? Ou seja, a Lua está domiciliada. Então essa questão do emocional, né? De questões familiares, né? De envolvimento com o clã. Todos esses assuntos que a Lua rege, né? Exatamente, é um destaque. Na verdade, eles já estão em destaque durante todo o mês, porque o Sol está no signo de Câncer. Então, a Lua, durante esse mês, até ali o dia 22, ela é dispositora do Sol. Isso significa que todos os assuntos relativos à Lua estão mais em voga, né, durante esse período. E o eclipse ainda acontece ali nesse signo de Câncer, então todos esses referenciais de Câncer e da Lua se tornam mais relevantes.
E é interessante você olhar também em que ponto do seu mapa esse eclipse acontece, porque é um ponto em que você tem que perceber mais como esse emocional está atuando ali, né? Como é que isso está reverberando em você. Na prática, as pessoas que têm mais energias, mais planetas, mais astros nos signos cardinais, que são Câncer, Capricórnio, Áries e Libra, né? Provavelmente vão sentir um pouco mais o impacto do eclipse. No eclipse solar é muito comum, como tem essa, né, a lua entrando na frente do sol, ou seja, as emoções ganhando visibilidade, né? Muitas vezes acontece uma coisa que te tira completamente esse porto seguro, assim, né? Você se sente traído, né? As emoções se bagunçam um pouco ali. E questões que seriam em outros momentos, seriam pequenas do ponto de vista de a gente dar importância, né? Podem ganhar uma importância muito grande. E aí uma questão assim, que talvez seria ali para só uma chateação, passa a ser uma mágoa muito grande. Então esse é um grande perigo, né, desse momento assim do eclipse e até as 2 semanas seguintes. Às vezes tomar uma decisão, né, movido por esse emocional que está aí mexido de uma forma desproporcional por conta do eclipse. E acho que uma reflexão importante a ser feita aí nessas 2 primeiras semanas, especialmente do mês, sob essa influência do eclipse, é uma reflexão a respeito da própria intimidade, das pessoas que fazem parte desse círculo de intimidade nosso, né? Aquelas pessoas que a gente chama de família, que podem não ser família de sangue, mas é família por amizade, é família por escolha, é família por afinidade. Então essa questão da afinidade e de até que ponto a gente abre a nossa intimidade para as pessoas estarem presentes e participando e tal, é uma reflexão que é importante de ser feita no eclipse e principalmente a partir dos fatos que acontecerem e que mexerem nesse ponto. Então é um momento de entender também o limite da nossa intimidade, até que ponto eu vou abrir, até que ponto eu vou fechar, né? Quais são as formas que eu utilizo para preservar a minha intimidade, para preservar a minha vida familiar, para alimentar a minha vida familiar, né? Tudo isso é assunto de Câncer e tudo isso pode estar sendo mexido nesse momento, então é um momento bom para se refletir e se perceber nesse movimento da intimidade. E aí, no dia 3, a Vênus entra em Câncer, né, trazendo aí uma força maior aí para essa energia do Câncer, do acolhimento, do cuidado dessas relações mais íntimas. E no dia 8, o Mercúrio entra em movimento retrógrado. Mercúrio, que já tinha entrado em Leão, entra num movimento retrógrado e vai voltar para Câncer aí de ré, vai ficar nesse movimento retrógrado até o final de julho. E aí é só aqueles cuidados, né, que a gente fala de ler, né, você vai publicar um texto, lê 2 vezes, lê 3 vezes, vai viajar, confere aí os documentos, se tá tudo certinho, verifica a data da passagem. Todo tipo de verificação de dados é preciso ser feito com um pouco mais de cuidado, né? É preciso ter um olhar também para os eletrônicos um pouco mais apurado, porque também eles podem falhar, tendem a falhar um pouco mais. No trânsito também a gente tende a ter um pouquinho mais de problema. Então, o Mercúrio retrógrado, ele traz essas coisas, mas não quer dizer que sejam uma fatalidade, né? Não, essas coisas não costumam ser muito fortes, elas são chatinhas. Então, se a gente conseguir ter essa atenção maior, esse cuidado maior, a gente consegue passar por esse período de Mercúrio retrógrado, até mesmo aproveitando a energia do Mercúrio retrógrado para refazer aquilo que estava mal feito, porque isso volta na nossa cara, né? O que você fez de qualquer jeito, Mercúrio retrógrado volta aí para sua cara. Você tem que olhar aquilo e ou você conserta, ou você vai ficar carregando uma roda quebrada, né, até chegar no ponto onde você quer chegar. Então, o Mercúrio retrógrado também é um período em que a gente pode aproveitar
para refazer as coisas, fazer mais as coisas de forma mais bem feita. E a gente está falando dessa energia de câncer, né, que remete um pouco ao passado e a essas memórias do passado, e aí o Mercúrio fica retrógrado às vezes facilitando isso, de você retomar alguma história que ficou mal resolvida e agora resolve, né? Especialmente histórias familiares ou de pessoas muito próximas, né? Isso, encontrar alguém que tinha ficado lá no passado e de repente esse é o momento em que essa amizade se renova, se consegue se refazer. E a gente consegue também ressignificar posicionamentos dentro da própria família, né? Porque o eixo aí da cabeça e cauda do dragão é Câncer Capricórnio, que facilita também, é uma energia que traz essa quase uma exigência de que as coisas entrem nos seus lugares, de que a hierarquia familiar também esteja bem definida. Então, é um momento também para se repensar isso, né? O meu lugar dentro da família e o lugar dos meus familiares dentro também do meu coração e do meu círculo de intimidade. E aí no dia 16 a gente tem a lua cheia, que aí vai ser o eclipse lunar parcial, né? Então é quando a Terra, né, faz a sombra na lua. O sol tá de um lado, a lua tá do outro, né, nessa lua cheia, e como eles estão alinhados, a sombra da Terra é projetada na lua, então nós conseguimos ver a lua na sua real face. Sem refletir a luminosidade que é do Sol, né? Porque a Lua não tem essa luminosidade. Então é quando a gente vê a Lua como ela realmente é, né? E aí tem essa energia de revelações. E até de medo, né? Historicamente, se a gente pegar os antigos, quando acontecia um eclipse lunar, aquilo para eles pressagiava coisas muito ruins, né? Pressagiava desastres e tal. Mas por quê? É óbvio, a gente só consegue lidar com o nosso subconsciente, com as nossas emoções, porque o nosso racional consegue olhar para isso e elaborar, né? Se a gente não tem nenhum tipo de elaboração, a gente tende a uma loucura, porque a gente fica à mercê de algo que a gente não tem domínio, né? É o nosso racional, é a nossa mente que consegue colocar as coisas no lugar e utilizar essas informações do subconsciente, da intuição e tal, de uma forma proativa. Sem o racional, nós somos loucos. Então, esse momento também do eclipse, ainda que parcial ali, da Lua, nos faz também encarar esses monstros e esses medos, esse medo de enlouquecer, o medo de perder a razão, né? E de tudo ir por água abaixo. Isso faz parte também, encarar isso, né? E a Lua tá lá em Capricórnio, fazendo conjunção com Plutão, né? Então traz sim esse momento de ter que encarar os medos, de você não ser competente o suficiente, não conseguir lidar com alguma limitação. E ao mesmo tempo não ter alternativa, porque Plutão ali traz uma exigência de superação. Quer dizer, você enfrenta aquele medo, aquele fantasma está ali, mas você não tem alternativa de sair correndo, você tem que superar. Então essa exigência está muito forte aí nessa lua cheia. E a atenção é com aquelas pessoas que se cobram muito a respeito da sua eficiência, da sua produtividade, da sua capacidade. Essas pessoas têm que tomar um cuidado maior e as famílias também, né? Porque como estamos nesse eixo Capricórnio, Câncer, você sabendo que na família tem essa pessoa que tem essa autoexigência muito grande. E que tem aquele hábito, às vezes, de levar a família inteira nas costas, muitas vezes, né? Quer dizer, se coloca um nível de responsabilidade, de carga maior do que deveria ser. Ou às vezes até se nega nesse ponto de não ser útil para a família, né? Não ser, ela os mesma dois extremos, né? Exatamente. Ela se tira da família. E não, é a família onde está o Sol. É Câncer. Então, para trazer essa força familiar, para apoiar essas pessoas e para que consiga relaxar um pouquinho e retirar um pouco dessa autocobrança, dessa autoexigência. Né? Porque o Sol tá lá falando que, olha, é a família, né?
A luz para esse momento é essa. Inclusive um reforço que essa energia de Câncer recebe é que a Vênus também já está ali em Câncer. E a partir desse momento da lua cheia, ela começa a fazer aspectos com vários desses planetas que estão envolvidos nesse enredo da lua cheia, a começar por Saturno. Então, a partir desse momento que Vênus faz essa oposição a Saturno ali em Capricórnio, esses assuntos relacionados a Vênus começam a ficar mais em voga. A Vênus é um planeta que nos possibilita a criação de laços, né? É a Vênus que faz as relações sociais acontecerem, né? Que nos ajuda a amenizar as coisas e a conseguir criar essa relação, esse diálogo, uma coisa um pouco mais cuidadosa, especialmente estando em Câncer. Então, nesse momento, caso aconteça esse sentimento de não sou capaz, não dou conta e tal, e até uma tendência a um isolamento por achar que não está somando, essa Vênus ali em Câncer também, junto com o Sol e o nó do norte, nos mostra o quê? Que a gente deve, nesse momento, olhar para o nosso berço, né? Para o nosso clã, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor e buscar quais são esses laços, o que me une a essas pessoas, o que me torna parecida com essas pessoas, por que esse é um ambiente em que eu me sinto protegida, né? Porque Câncer é o que traz essa sensação da proteção. Então, identificando isso, quais são as características que me fazem ser parte desse grupo, eu consigo trazer para mim a força, o fortalecimento que vem desse coletivo. Então, no dia 22, o Sol entra no signo de Leão, e aí esses assuntos lunares perdem um pouco, né, esse enfoque aos assuntos solares, começam a ganhar mais força. E especialmente porque o Sol é o regente de Leão, né? Então, antes ali o Sol estava num domicílio da Lua e agora o Sol está no seu próprio domicílio. Então, por isso que é tão marcante essa entrada do Sol também aí no signo de Leão, né? Sai dessa questão assim bem lunar e entra-se mais numa energia solar, numa energia radiante, uma energia que é de consciência, de busca da autoafirmação na vida. Então, muda bastante a energia e a gente pode começar a trabalhar um pouco mais o próprio autoconhecimento sem se sentir tão sobrecarregado pelo subconsciente, pelas questões emocionais. Isso, e aí essa energia de Leão vai crescendo porque outros astros vão entrando aí, né? E aí a gente fecha o mês, né, no dia 31, na verdade a lua nova é no dia 1º de agosto, com Sol, Lua, Marte e Vênus, aí todos no signo de Leão, né? Então a lua nova acontece às 0 horas e alguns minutos, né? E 12 minutos do dia 1º. Então no dia 31 a gente já finaliza esse mês com essa energia intensa de Leão. E também no dia 1º Mercúrio volta para o movimento direto, então vai ser uma mudança também bem significativa, né? Essa da virada do mês. Lua nova e Mercúrio voltando para o movimento direto. Esse é um momento especialíssimo de Mercúrio, que é o momento em que ele muda o movimento dele. Isso, e essa energia de Leão traz para essa autovalorização, né? De você se reconhecer como importante. Todos temos o nosso espaço no mundo. E reconhecer os próprios talentos, né? Já que a gente vem aí de uma lua cheia em que aconteceu uma cobrança muito forte, provavelmente, em termos do que eu sou capaz, né? Eu sirvo para quê? E no momento em que o Sol entra em Leão ali a partir do dia 22 e até o final do mês, a gente tem um fortalecimento dessa ideia do eu, né? A ideia de aquela pessoa que eu sou, com todas as minhas qualidades, com todas as minhas capacidades, com todo o meu talento e especialmente com a minha capacidade de expressar no mundo quem eu sou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado todas essas energias, né? Toda essa sintonia para que consiga caminhar de uma forma mais consciente. Construindo o próprio caminho. Então, se você quer continuar acompanhando a gente, assina o canal, marca aí o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo. E também nos acompanhe nas redes sociais.